Olá, seguidores do meu canal, um abraço a todos vocês. Eu sou Atemilson, eletricista do canal Você Eletricista. Já agradeço você que é inscrito no meu canal. Você que ainda não se inscreveu, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Aqui eu quero deixar um abraço especial para o pessoal aí da 8ª A. Eles mandaram aqui algumas perguntas, também já quero estar agradecendo. Águida, Daiane, Alan e Evelyn. Quero agradecer de coração esses alunos aí da 8ª A que me fizeram essas perguntas. E nós vamos responder agora no nosso saber o que é eletricidade. Então eu vou responder assim, de uma maneira simples. Nós podemos definir aqui, pessoal, um conjunto de fenômenos naturais que se envolve a existência de carga elétrica estacionárias ou em movimento. É simples a gente definir eletricidade. E também nós temos o que? Outra forma que nós podemos responder o que é eletricidade. De forma também eu posso definir a eletricidade. Eu posso dizer que a eletricidade é uma forma de energia transmitida por meio de passagem de elétrons por fios, né, ou em condutores. É uma maneira simples. Nós sabemos também que a eletricidade ela é invisível. Então, o que é corrente elétrica? Ela também é simples da gente responder. A corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons livres nos fios. Para a gente entender uma corrente elétrica, vamos imaginar. Se a gente pegar duas caixas de água e colocar tudo no mesmo nível e interligar entre elas uma mangueira, aí você enche uma e enche a outra. As duas caixas estando cheias, a mangueira que interliga as duas não tem circulação nenhuma, porque elas estão no mesmo nível. Mas se você tirar a água de uma caixa, por aquela mangueira vai começar a correr água indo para outra caixa. Então, ou seja, para você ter uma corrente elétrica, você tem que provocar uma diferença de potencial. Se tiver tudo na mesma potência, nós não vamos ter uma corrente elétrica, tem que ter uma diferença de potencial, tá bom? Essa pergunta também é muito boa. Eles estão perguntando o que fazer para se proteger contra ferimentos e acidentes elétricos. É uma pergunta que nós podemos dividir em duas etapas. Nós podemos responder direto para eletricista e para quem não é eletricista. Vamos falar primeiramente para eletricista. No caso do eletricista, ele tem que usar os equipamentos de segurança, ele tem que conhecer, usar os equipamentos de segurança e sempre que ele for fazer uma instalação ou uma manutenção, ele tem que conhecer bem ali a área, se possível desligar. Se não tiver como desligar, ele deve trabalhar usando todos os equipamentos para evitar que venha acontecer acidente, né? Ou seja, ele que venha tomar um choque e acontecer acidente. Para as pessoas que não é eletricista, o primeiro passo aí muito importante, fica longe das redes elétricas, verificar se na sua casa tem fio desencapado, né? Contratar um eletricista profissional, pedir para que ele faça esses reparos, que numa manutenção no chuveiro ou em alguma tomada, o que você deve fazer é desligar os disjuntores. Desliga todos os disjuntores, aí sim, aí você pode executar o trabalho tranquilamente, que você vai estar livre, né, de tomar um choque elétrico e está acontecendo aí o acidente conforme foi citado na pergunta. Mas eu recomendo que você não faça nenhum trabalho se você não tem conhecimento na área e contrate um profissional, ok? Por eletricidade ser invisível, como eu disse para vocês, o que nós percebemos são os seus efeitos, como luz, calor, quando você liga ali o motor, que você vê a rotação ali, o movimento, quando você liga, né, o ferro elétrico, como eu já citei, o calor, quando você liga a lâmpada da sua casa e o chuveiro elétrico, você vê que ali esquenta a água quando você está tomando o seu banho. Então, ou seja, a eletricidade em si nós não conseguimos visualizar, e sim o movimento que ela faz. Então, pessoal, também eles querem saber por que energia falta na casa das pessoas. Para essa energia chegar até essa determinada casa, você vê que tem um fio, né? Um fio que leva a energia até essa casa. Se tiver ali um rompimento desse cabo, certamente vai faltar energia nessa casa. Ou então, quando a própria companhia, ela desliga para fazer manutenção. Esse é um dos motivos que vai faltar energia na casa das pessoas. Ou então, quando a pessoa também, né, deixou de pagar a conta e tal, então ele tem ali o fornecimento interrompido por um curto período de tempo, até que ele regularize a situação, tá bom? Por que eu escolhi ser eletricista?
É o seguinte, pessoal, porque eu acho assim, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, né? Eu trabalhava em outras áreas, já trabalhei como polidor, industrial, já fiz vários serviços aí, mas quando eu via ali os eletricistas em movimento, às vezes a máquina mesmo que eu trabalhava dava algum defeito, os caras chamavam o eletricista, chegava aqueles painel, né, aqueles quadros de distribuição, aí eu vi os caras mexendo naquilo dali, eu achava bacana, né, falei, poxa, eu acho legal isso, quem sabe um dia eu posso estar fazendo um curso e trabalhar nessa área. E ali uma época em São Paulo, em 2000 não, perdão, em 98, eu tive ali a oportunidade de fazer um curso de instalação elétrica, um curso residencial grátis. E ali eu fiz aquele curso em 2000, eu fiz parece que 1 ou 2 no Senai, e depois em 2001 acabei fazendo outro curso também no Senai, e assim foi que fui fazendo. Eu tenho na faixa aí de mais ou menos 7 a 8 cursos na área de elétrica, né? Então, eu não sei bem assim explicar exatamente o porquê escolhi ser eletricista, mas eu posso afirmar sim que eu amo ser eletricista, eu gosto da área de elétrica, né? Então eu me sinto muito bem quando estou trabalhando com elétrica. Possa ser uma loucura, né? Mas acho bacana. A próxima pergunta é como é que a energia é distribuída na cidade de Piatã. Veja só, aqui em Piatã nós temos, nossa tensão aqui é 220/380. Nós temos aqui chegando na cidade 13,8. Né? Então, ou seja, essa energia ela chega nessa tensão, ela vai para o transformador, que depois vai rebaixar e ela vai chegar até 220/380. Talvez você me pergunte, Milson, por que tão alta a linha de transmissão? Por que chega 13,8? Porque é o seguinte, quanto maior é a tensão, menor é a corrente. Nós falamos aqui de corrente elétrica, então quanto maior eu tenho a tensão, menor eu tenho essa corrente. Então, para facilitar isso daí, eu posso usar um cabo. Se eu tenho uma corrente menor, eu posso usar um cabo também menor. Concorda comigo? Então você vê que os fios de média tensão, que é aqueles que ficam na parte bem alta do poste, aqueles fios eles são finos. E às vezes as pessoas vão fazer um padrão de entrada e acabam colocando um cabo grosso. Já prestou atenção nisso daí? Aí vem a pergunta, mas por quê? Para entrar para dentro da casa tem que ser aquele cabo bem grosso. E já os que passam na rua são finos. Porque quanto maior é a tensão, menor é a corrente. Você está recebendo na sua casa baixa tensão e elas são distribuídas em média tensão, por isso que a corrente lá é baixa, não chega a ser igual que vai para a sua casa. Para você entender isso, que quanto maior a tensão, menor é a corrente, você pega aí no seu caderno e escreve 5.500 W, né, que é 5.500 watts, vamos calcular um chuveiro, e você divide por 220 volts. Depois você pega esse mesmo valor, 5.500 watts, e você vai dividir por 110 volts. E você vai ver que no final você vai ter um resultado. O de 220 menor do que o de 110. Esse aí, porque você pegou a potência e dividiu pela tensão, você encontrou a corrente. Aí você vai ver que a corrente é menor em 220 e é maior em 110, ok? Um abraço. Fazer corretamente os fios, né, para que a energia chegue nos lugares, vamos entender assim. Como fazer a distribuição do circuito, certo? Então o que nós vamos fazer? Tem pessoas que ele faz assim, ele vai lá, pega um fio grosso, distribui na casa aquele fio grosso e depois sai fazendo as ruas, né? A ligação. É como você tem a BA aqui em Piatã e tem as interligações indo para as ruas. Tá certo? Não, tá errado. Qual é o correto? O correto você vem com um determinado fio, isso aí o eletricista ele vai calcular, né? Qual é o fio que vai trazer. Ele vai trazer esse fio até o quadro de disjuntor. Quando chegar até o quadro de disjuntor, ele vai fazer a distribuição da maneira individuais, tá? Individual. Então, ou seja, nós vamos ter o circuito do chuveiro, que sai um disjuntor direto para o chuveiro. Nós temos o circuito de iluminação, que quando você desliga o disjuntor, vai desligar a iluminação e o chuveiro e as tomadas permanecem. Aí quando você vem para as tomadas, nós temos tomada do uso específico e tomada do uso geral. Tomada do uso específico, aí entra chuveiro, torneira elétrica e tal, etc. A do uso geral, nós temos a cozinha e temos também lavanderia e o restante da sala. O que você vai dividir esses outros circuitos? Divide área de serviço, por exemplo, área de serviço, cozinha e lavanderia. Circuito separado, né?
e sala, quarto, esses daí em outro circuito. Quando você desliga o disjuntor da sala, você vai lá e mexe nas tomadas da sala, tranquilo. Se deu um problema também em alguma tomada na sala, o disjuntor que vai desligar é o da sala. Então você vai ter energia na cozinha, nas lâmpadas e tal, menos na sala. Então o correto é você fazer a instalação tudo individual e também usar os terminais certinho, as conexões de fio tudo certo, as emendas, fazer as emendas corretamente, aí sim, aí você vai fazer, como se vocês fizeram a pergunta, com que a energia chegue corretamente no lugar desejado, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, eu agradeço aí os alunos, né, que mandaram as perguntas, vamos ver aqui, é Águida, né, Daiane, Alan e Evelyn. Um forte abraço a todos vocês e a você também do nosso canal, Você Eletricista. Um forte abraço, até o próximo vídeo, se o Senhor nosso Deus assim nos permitir. Gente, sucesso aí para os nossos alunos, Deus abençoe vocês e um abraço. Tchau!